sacerdotes sacrificavam e o povo gritava o nome desse general. Quando Jesus resolve fazer o contrário, tá? Pede aos discípulos para trazerem a ele uma jumentinha que nunca tinha sido utilizada. E ele resolve subir nessa jumentinha e com as roupas também humildes entra em Jerusalém. Jesus não estava dizendo apenas que a profecia estava se cumprindo. Jesus também estava trazendo uma mensagem muito clara. E a mensagem que Jesus estava trazendo era exatamente falando para o povo que estava ouvindo, dizendo: olha, eu sou o Messias. E eu sou o rei dos judeus e não preciso estar em um cavalo ornamentado de ouro para ser rei, porque eu já sou rei. Aleluia. Então a mensagem que ele estava tentando trazer era: o meu reino é um reino de paz, não é um reino de ostentação. O meu reino é um reino de paz. Por que o reino de paz? Por que o reino de paz? Porque Jesus estava trazendo essa ideia de que ele era o rei dos reis, o Messias esperado, primeiro, para tirar a ideia também das pessoas que estavam ali na multidão, que pensavam que Jesus era um líder político, um líder que se levantaria contra o sistema romano. E Jesus estava dizendo: não, não sou líder político, eu não estou tentando aqui me levantar contra o sistema romano, eu estou entrando nessa jumentinha para que vocês entendam que eu sou rei, eu sou o Messias, e para ser rei não precisa estar no cavalo ornamentado de ouro, porque eu sou rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém, igreja? Então vamos lá. Primeiro tópico então da nossa lição 10, que diz assim: fiel à narrativa de ser Jesus o Messias, filho de Davi, Mateus mostra o cumprimento da profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, que a irmã Josi leu. Jesus ingressa triunfalmente em Jerusalém. Muitos estendiam ramos de árvores e até suas vestes no caminho de Jesus, ao mesmo tempo em que as multidões clamavam: Hosana, filho de Davi. O restante da cidade, alvoroçada, perguntavam: quem é este? Por que perguntavam quem é este? Porque geralmente, quando o general vitorioso ele fazia essa entrada triunfal, geralmente a multidão sabia quem era a pessoa que estava sendo celebrada ali. Então, quando a multidão pergunta quem é este, é porque a multidão não entendia. Quem é esse? Que general é esse? Pensando que era um general vitorioso. Mas quem estava entrando na cidade não era o general vitorioso. Quem estava entrando na cidade era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias esperado. Como Senhor do templo, Jesus expulsou vendedores, compradores e cambistas. Ele condenou o desvio de finalidade do santuário. Mateus capítulo 21, versículo 13. Quem está com o livro aberto pode ler para mim. Mateus 21, versículo 13. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Em covil de ladrões. Ou seja, quando Jesus entra na cidade, faz essa entrada triunfal, diferente daquilo que era costume do ritual romano, de general vitorioso ser celebrado e estar em cima de um cavalo ornamentado de ouro. Jesus, ele entra em Jerusalém e ele vai em direção ao templo. Ele vai em direção ao templo. E quando ele vai em direção ao templo, a gente pode fazer várias análises aqui agora, tá? Tanto no capítulo 21, do versículo 12, 13, 14, 15, 16 até o 17. Então, a análise que a gente pode fazer aqui, dos versículos 12 até o 17, a primeira pergunta é para vocês, alunos, porque eu gosto de fazer a minha aula didática, tá? A primeira pergunta é: por que Jesus, ele resolve entrar no templo? Por quê? Jesus faz toda uma entrada triunfal em Jerusalém, diferente
do que acontecia com os generais vitoriosos de Roma, mas quando ele entra em Jerusalém, ele resolve ir até o templo. Por que ele resolve ir até o templo? Hã? Ele sabia que o templo estava corrompido, mas o quê? Purificar o templo. Purificar o templo, mas o quê? Os jovens. Cadê os jovens? Hã? Estava comercializando no templo, mas o quê? Por que Jesus resolve entrar no templo de Jerusalém? Pode falar, meu amor, pode dizer. Fazendo da casa de Deus um mercado, um comércio, não é isso? Pronto. Vamos entender o seguinte: quando Jesus faz essa entrada triunfal em Jerusalém, simbolizando que ele era rei, mas ele não precisava estar em cavalo ornamentado para ser o rei dos reis, tá? Mas quando ele resolve entrar no templo, que templo era esse? Bora analisar aqui. O templo para os judeus, ele tinha um caráter simbólico, sim ou não? Sim, ele tinha um caráter simbólico muito importante. Até porque quando a gente vai analisar a história de Israel praticamente ela é fomentada a partir de um espaço em que Israel começa a fomentar um espaço que seria um lugar de mediação entre Deus e os homens. Então, quando a gente vai analisar a história de Israel, a gente vai perceber que praticamente a história de Israel começa primeiro com o tabernáculo, depois com o templo de Salomão. Lembra, gente? Vamos lá? Lembra ou não? Sim. Primeiro com o tabernáculo na época de Moisés, depois com o templo de Salomão. Lembra que Davi faz o projeto, mas a Bíblia diz que não foi Davi que construiu o templo. O primeiro templo de Israel quem construiu foi Salomão. Depois desse mesmo templo, ele é completamente destruído por quem? Por Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor cerca a cidade de Judá, cerca Jerusalém, lembra do cativeiro babilônico? E Nabucodonosor destrói o templo de Salomão. E esse templo ele é reconstruído só no ano de 536, bem depois. Quando foi? Quando a Pérsia ganha da Babilônia e faz com que os judeus, o quê? Que estavam cativos na Babilônia por muito tempo, eles retornem para Jerusalém. E ali Esdras vai trazer todo o relato dessa reconstrução do templo. Na época de Jesus, o que acontece aqui? Esse templo aqui mencionado é justamente o templo que foi reformado por Herodes, tá? Então, o templo, quando os judeus voltam do cativeiro babilônico e eles reconstroem o templo, lembra daquela mensagem de Ageu? Quando Ageu, diz, minha prata, meu é ouro, assim diz o Senhor, a glória dessa última casa será maior do que o da primeira. Ageu estava se referindo àquele templo, ou seja, o templo que foi reconstruído pelos judeus, que não tinha tanta beleza, tanta magnificência como o templo de Salomão, mas Ageu já estava profetizando que aquele templo ali, a glória daquela última casa, daquele templo seria maior. Ele já estava falando sobre Jesus, porque quem é a glória da última casa é Jesus. Então, na época de Jesus aqui, quando Jesus entra nesse templo, aqui já é a reconstrução, a reforma do outro templo, desse templo que eu estou falando, tá? Então é quando Herodes reforma, reconstrói o templo. E aí o que acontece? Quando Herodes reconstrói esse templo e faz agora um templo com mais magnificência, com mais esplendor, mais beleza, né? O que estava acontecendo nessa época de Jesus? A maior parte dos comerciantes, os cambistas, estavam no pátio comercializando animais. Por que estavam comercializando animais? Eles estavam comercializando animais por preços exorbitantes, porque estava próximo da Páscoa. Então, a maior parte dos viajantes que viajavam longas horas para chegar até o templo, porque já estava perto da Páscoa naquele tempo, então eles eram obrigados ao quê?
a comprarem os animais que os comerciantes e os cambistas vendiam no pátio do templo. Eles eram obrigados a comprar a preços exorbitantes para o sacrifício. Então o que Jesus estava dizendo ali? Quando Jesus ele entra no templo e vê aquela cena de quê? Cena de que os comerciantes estavam extorquindo o povo mais pobre, né? Aqueles que não tinham mais condições. Então quando ele percebe aquela cena de ver o povo, os cambistas, os comerciantes extorquindo, coagindo o povo a comprar aqueles animais a preços exorbitantes para sacrificar, Jesus faz o quê? Jesus quebra tudo e diz assim, não, peraí, a minha casa não é isso aqui não. A minha casa, ela não serve para que ninguém possa extorquir uns aos outros. A minha casa não é casa de corrupção, não é uma casa que seja um espaço de comercialização, e comercialização no sentido pejorativo mesmo, no sentido de os cambistas extorquir, trazer um preço maior sobre os animais para que o povo comprasse. Aí Jesus olha e diz, não, minha casa não é casa de comercialização, não é uma casa de extorsão, a minha casa é uma casa de oração. Ou seja, é como se Jesus dissesse, esse espaço aqui, ele foi construído para um outro sentido. Ele foi construído para que as pessoas possam ter acesso a Deus, possam ter comunhão com Deus. E quando a gente vai fazer uma análise disso, uma contextualização desse fato para os dias de hoje, a gente vai perceber que muitas vezes o espaço que deveria ser de comunhão, de santidade, de você estar mais próximo de Deus, às vezes são espaços que fazem com que você comece a viver uma vida de comercializar coisas, de extorsão. O que a gente tem visto hoje nos últimos dias é um espaço sendo construído chamado de igreja, mas em vez de ligarem as pessoas até a Deus, ou fazer com que as pessoas possam ter acesso a Deus, no sentido de provocar nelas um sentimento de comunhão, esse mesmo espaço está fazendo o contrário. Está sendo espaço em que as pessoas estão extorquindo uns às outras. Ou às vezes, um espaço em que está sendo fomentada uma grande corrupção. E era isso que Jesus estava dizendo naquela época. A minha casa não é casa de comércio. A minha casa é casa de oração. Esse espaço aqui precisa fazer com que o seu coração se mova a compreender que esse lugar é o lugar que você precisa se aproximar, se render, se entregar a Deus. Se esse lugar aqui for um lugar apenas de conveniência para você bater o ponto e dizer, não estou aqui, você perdeu o entendimento e a compreensão do que é isso aqui. Porque o espaço em que você está hoje aí sentada, é justamente o lugar que precisa provocar em você esse sentimento de se aproximar, de ter comunhão, de ter intimidade com Deus. Amém, igreja? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou achando meus alunos caladinhos hoje, pode ser. Alguém quer perguntar? Nada? Então vamos lá. Tópico 2, Mateus capítulo 21, versículo 19. Alguém falou? Mateus capítulo 21, versículo 18 até o 22. Vamos ler, gente? Quem abriu pode ler para mim. E de manhã, Mateus capítulo 21, versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E vai.
E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. O episódio da figueira foi uma aula prática do mestre para comparar a árvore a Jerusalém. Pois como a figueira, que aparentava ser frutífera, mesmo sendo estéril, assim também a cidade exibia uma religiosidade superficial e aparente. Por isso, Jerusalém atraía sobre si o julgamento consumado por volta do ano 70 depois de Cristo. Também nós devemos nos dedicar ao reino para que o mestre não nos encontre infrutíferos. Além disso, Jesus, com a secagem da figueira, disse que os discípulos também poderiam realizar atos semelhantes, bastando ter fé. Esta foi a resposta de Cristo à pergunta deles: como secou depressa a figueira? Fé em Deus. Tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Assim, o que mantém só aparência e não produz fruto, parece aquele que tem fé, produz frutos e realiza as obras para glorificar a Deus. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. Quando Jesus traz agora, quando Jesus sai do templo de Jerusalém e fala essa passagem para os seus discípulos, tá? Ele está trazendo aqui mais uma vez uma analogia da figueira com o que estava acontecendo em Jerusalém. Então, quando Jesus pede, olha para a figueira e vê que aquela figueira não tem fruto nenhum, e ele diz para aquela figueira que ela não produziria mais, ele estava falando ali de Jerusalém, tá? Ele está trazendo uma analogia com o que acontecia em Jerusalém. O que acontecia na cidade de Jerusalém? Primeiro, a cidade de Jerusalém era uma cidade que aparentava, olha para isso, olha que interessante isso aqui. A cidade de Jerusalém parecia que produzia frutos. Parecia como? Pela questão da religiosidade, né? Então, aparentava ser religiosa, aparentava ser frutífera, mas na verdade não tinha fruto nenhum. Ou seja, era uma cidade que tinha uma religiosidade aparente, mas na prática não produzia nenhum fruto. Que fruto? Não produzia nenhum fruto de justiça, nenhum fruto de misericórdia. Então, isso aqui nos faz pensar uma coisa bem interessante. Quando Jesus diz, você vai secar, porque você parece ser uma coisa, mas na verdade você não é nada disso, você é uma outra coisa. Isso aqui faz a gente analisar muita coisa nos últimos dias. Primeiro, quantas pessoas aparentam ser uma coisa, mas na verdade elas são outra? Quantas pessoas e quantas figueiras às vezes está dentro da igreja, parece que dá fruto, parece que é frutífera, mas quando você vai olhar, não produz fruto nenhum. Está seca, igual essa figueira aqui. Vocês parecem ser, mas não são. Olha o que Jesus diz nas cartas de Apocalipse, né? Vocês parecem ser, mas não são. Por quê, irmãos? Porque no reino de Deus não basta parecer. Jesus não está procurando figueiras que pareçam ser. Jesus está procurando figueiras que produzam frutos de justiça. Quando você está aqui na igreja, você pode estar aqui como for, com a sua Bíblia na mão, com a sua saia, aparentemente. Mas o que Jesus quer de você é que você seja uma figueira que produza. E a nossa produção, ela não acontece aqui dentro do templo. A nossa produção acontece lá fora. A sua produção, o seu fruto, ele é derramado lá fora. Então, é isso que Jesus quer dizer aqui, fazendo analogia com a cidade de Jerusalém.
Ele estava dizendo, olha, vocês aparentam ser frutíferos, a sua religiosidade é gigantesca, é enorme, mas na verdade vocês estão secos. Vocês não produzem nada. E o que Jesus está fazendo é trazendo uma reflexão para que você entenda que você foi chamado, escolhido no reino de Deus para ser uma figueira frutífera. Você foi chamado no reino para ser uma figueira que produza frutos. E aí a minha pergunta é para você aqui dessa manhã que está me ouvindo. Você é uma figueira que produz frutos? E a segunda pergunta, quais frutos você tem produzido no reino? Que tipo de fruto você tem produzido no reino? Porque se for igual os frutos que os fariseus e os saduceus produziam naquela época, que eram os frutos de julgamento, que eram os frutos de não ter misericórdia, isso não é fruto. Agora, se você produz fruto de justiça, misericórdia, pode ter certeza que os seus frutos não precisam as pessoas visualizarem se você está produzindo ou não. O próprio Deus sabe quem produz e quem não produz. Porque às vezes a gente quer, mostrar, dizer, não, eu produzo, não precisa. O dono da obra, ele sabe quem é e quem não é. O dono da obra, ele sabe quem é e quem não é. O dono da figueira sabe quem é as figueiras que produzem e quem são as figueiras que estão secas. Amém, igreja? Vamos lá. Missionário. Oi, meu amor. Pode falar. Falando, e isso me remeteu à carta de Sardes, no livro de Apocalipse, que diz assim: Estrela, eu sei que tu tem obras que tem nome de quem vive, mas está morto. A igreja de Sardes aí, não é isso? Sim, sim. Que o Senhor fala profundamente aos nossos corações. Exatamente. Quando estamos nele, buscamos a presença dele, a gente tem que ter vida, tem que transmitir vida, tem que buscar vidas para o reino do Senhor. Sim, sim. E a gente, quando está em frutífera na congregação, a gente tem nomes de quem vive, a aparência de quem está Aparência, vivo, igual a está Sá. morto. Exatamente isso. Exatamente isso. Perfeita colocação, minha irmã. Obrigada. As parábolas de repreensão, só para a gente fechar aqui o tópico 1 agora, tá? Capítulo 21, versículo 23, quem pode ler para mim? Que não tem lição, né? Quem tem lição? Mateus, capítulo 21, versículo 23. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Os líderes judeus perguntaram a Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus passa a responder e repreender os líderes judeus através de 3 parábolas, que são as 3 importantíssimas. Eu não sei se vai dar tempo aqui agora, porque a primeira parábola, ele vai trazer no capítulo 21, versículo 28 ao 32, que é a parábola dos dois filhos, que diz assim: mostra que a autoridade está com aqueles que buscam e fazem a vontade de Deus, por mais incultos e mais pecadores que sejam, como as meretrizes e publicanos, que se arrependeram e procuraram seguir a Jesus. Eu não sei se dá tempo, vamos ler rapidinho então, capítulo 21, versículo 28, só para vocês entenderem aqui. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse-lhe: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo,
que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pode parar aí agora, pronto, perfeito. Então perceba, Jesus traz a resposta para os fariseus da época, tá? Os fariseus da época, para quem não sabe, vocês já sabem, mas só a nível de conhecimento, era um grupo social, religioso, judaico, tá? Que tinha como, que eram mais criteriosos, que eram mais religiosos, que tinham como a Torá, a sua lei maior, mas também a transmissão oral, certo? Então, quando ele traz isso para os fariseus da época, ele diz assim o seguinte: olha, primeira coisa, eu vou responder com 3 parábolas. A primeira dos 2 filhos, para vocês entenderem quem é que faz a vontade de Deus. Irmãos, independente de quem sejam as pessoas que a gente julgam quem são, quem não são, Jesus quis dizer aqui aos fariseus, primeiro, que quem obedece é quem faz a vontade de Deus. Quem é a pessoa que faz a vontade? Ah, eu faço a vontade de Deus porque eu estou na igreja. Não, nem sempre. Às vezes você está na igreja, a pessoa está na igreja, mas Jesus está exatamente trazendo essa parábola aqui para que a gente entenda que quem faz a vontade de Deus é quem obedece a sua palavra. Se você está dentro do templo e você não obedece a palavra, nem tampouco o teme, você não está fazendo a vontade de Deus coisa nenhuma. Você está fazendo a sua própria vontade. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, quem é que faz a vontade, a minha vontade, é aquele que me obedece. É aquele que me teme. O que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecê-lo como Senhor da sua vida. É aquilo que Paulo fala, e quando eu me converti, eu me lembro que eu dizia assim, quando eu me converti, né? Era um versículo que eu não gostava. Porque eu dizia assim, meu Deus, é muito difícil esse versículo. Que é aquele versículo de Paulo, quando ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o outro, que ele diz, né? As coisas que eu quero fazer, eu não faço. Eu dizia, meu Deus, não tem como eu fazer aquilo que eu não quero fazer. Eu dizia quando eu era convertida. Por quê? Porque essa noção de Paulo é uma noção daquela pessoa que entende a importância de obedecer a palavra de Deus e temê-lo em todos os seus caminhos. Temer a Deus é você reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. E como é que eu reconheço, Mari, Ele como o Senhor da minha vida? É quando eu entendo que aquilo que eu quero fazer eu não faço mais. Por quê? Porque a minha vontade já não me importa. O que importa é a vontade dEle na minha vida. O que importa é o que Ele quer que eu faça. O que importa é o que Ele quer dizer para mim. O que importa é o que Ele quer que eu faça e não mais o que eu quero fazer. Entende, irmãos? Então, Jesus estava dizendo para os fariseus da época, ei, aquele que faz a minha vontade é aquele que obedece a minha palavra e me reconhece como Senhor da sua história. Amém. Amém. Segundo, Jesus responde a partir da parábola dos lavradores maus. Versículo 33, quem pode ler rapidinho? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arredou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles lhe fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe o seu filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Até aí, a parábola dos lavradores maus traz o aviso de Jesus de que o povo de Israel estava para sacrificar o último mensageiro. Quem era o último mensageiro de Deus? Jesus. Quem era o último mensageiro? Seu filho
Tá fraco. Quem era o último mensageiro? Jesus. Jesus alerta que eles têm esse comportamento como prática, já tendo se rebelado contra os demais profetas do Senhor. Então, os lavradores maus, a parábola também dos lavradores maus, como a parábola das bodas, né? Que Jesus também vai trazer para os fariseus, ele está trazendo justamente a compreensão e entendimento dos fariseus. Primeiro, para que eles entendessem que quem fazia a vontade de Deus era aqueles que obedeciam a sua palavra e temiam, reconheciam como Senhor e soberano da sua história. E segundo e terceiro, era que os fariseus que estavam ali também, eles estavam no intuito de destruir o último mensageiro de Deus, ou seja, o Filho de Deus, que era Jesus Cristo, que trazia a mensagem do Rei, tá? Então vamos lá. Cadê a secretária de hoje, Dani? Dani, termina que horas a escola? 10 para as 10. Então vamos lá. A gente ainda tem um tópico 2 para a gente fechar aqui. Errais para não conhecer, por não conhecer as Escrituras. Todo mundo está com a lição, irmãos? Amém. Não? Vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 21. Quem puder ler para mim, pode ler. 22, versículo 22. Capítulo 22, versículo 21. Eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Versículo 21. Capítulo 22, versículo 21. Perdão, li 22. 22, não foi? Versículo 21. Disseram-lhe eles, de César então... Perdão. Disseram-lhe eles, de César então, eles lhe disse, dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. O tópico 2 é errais por não conhecer as Escrituras. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês, e aí eu vou pegar o tópico 2 como um todo aqui, tá? Eu vou trazer a reflexão logo do que Mari trouxe, do tópico 2, subtópico, né? 2, que é a ressurreição, e o grande mandamento. Esse tópico 2, quando ele diz errais por não conhecer as Escrituras, dá uma olhadinha aqui para mim agora, só para vocês entenderem. Irmãos, a única coisa que vai fazer você não errar no seu caminho é você ter a consciência que você precisa conhecer exatamente as Escrituras Sagradas. O que traz a solidez, a firmeza, a raiz na sua caminhada não é outra coisa, a não ser a Bíblia. Por que eu digo isso? Porque dificilmente uma pessoa que tem um conhecimento bíblico, e um conhecimento bíblico não é aquela questão que eu estou tentando aqui dizer, né? Eu preciso fazer teologia. Não, não é isso. Estou dizendo o conhecimento da palavra, o estudo da palavra, o estudo sistemático da palavra de Deus. Dificilmente uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, dificilmente ela cai em qualquer vento de doutrina. Dificilmente essa pessoa é arrancada do solo. Dificilmente. Por quê? Porque o que traz a raiz, o que traz a maturidade do Evangelho, o que traz o seu crescimento, não é o que eu estou falando. O que traz o seu conhecimento, o que traz a raiz e o aprofundamento aos poucos, para que a sua plantação fique mais sólida, é o conhecimento das Sagradas Escrituras. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. O que Mari trouxe? Mari trouxe um dos eventos em que ele estava falando com Jesus, né? Quem mais conhecia as Sagradas Escrituras? Jesus. Então, eles estavam tentando ali trazer, como é que eu posso dizer, uma espécie de cilada para Jesus. Porque a maior parte dos romanos na época, e principalmente alguns que faziam parte da multidão, acreditavam que Jesus seria um líder político, um líder que se rebelaria contra o sistema romano na época.
Então, a maior parte da multidão que já fazia aqueles tipos de revoltas, sabe? Naqueles filmes que vocês assistiam antigamente de Roma, aquelas pequenas revoltas que aconteciam em Roma. Então, eles viam na figura de Jesus uma importante figura que poderia liderar o movimento. Que movimento? O movimento de se rebelar contra o sistema romano da época, tá? Então, eles dizem assim: Jesus, olha aqui, eu tenho essa moeda. Se não acha justo a gente dar a César? Jesus diz: quem é que está na moeda? Quem é a imagem da moeda? Isso aí eles estavam tentando trazer uma cilada para Jesus. Quem é que está na moeda? Ah, é César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que Jesus estava dizendo com isso? Tá? Ele não só estava trazendo a sua compreensão das Sagradas Escrituras, mas estava tentando também fazer com que você entendesse que, assim como você é uma cidadã civil, você também é uma cidadã do reino. Então você, como cidadão civil, cumpra os seus deveres. Como cidadão civil e como cidadão do reino, também cumpra os seus deveres. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O problema é quando a gente mistura tudo. Né? O problema é quando a gente faz a sopa. Não, Jesus estava dizendo: olha, assim como você é o cidadão civil, cumpra os seus deveres. Vocês têm direito, mas você também tem deveres. Cumpra os seus deveres. E assim também, como você é um cidadão celestial, cumpra os seus deveres no reino. Amém. Amém? Amém. Aí Jesus traz a outra questão, que é a ressurreição, quando os saduceus. Quem eram os saduceus daquela época? Os saduceus era também um grupo religioso, era um grupo social, religioso, judeu, mas diferente dos fariseus da época. Por que diferente? Porque os saduceus, eles tinham como grande importância, eles davam uma grande importância à Torá, apenas à Torá. E eles não acreditavam, primeiro, na ressurreição, não acreditavam na morte, né? A vida depois da morte, e também não acreditavam em anjos. Então, essas três coisas aqui, os fariseus acreditavam. Os saduceus não acreditavam. E aí é por isso que eles também tentam trazer essa cilada para Jesus, e Jesus diz a eles: ei, capítulo 22, versículo 23. Quem pode ler? Quem está com o livro aberto pode ler para mim. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e os interrogaram. Vá. Dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará a descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram? Isso aqui é uma pergunta dos saduceus, porque os saduceus, diferente dos fariseus, não acreditavam na ressurreição depois da morte. Vá. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Da sua doutrina. Ou seja, eles queriam trazer a Jesus uma ideia que fazia parte
do seu sistema religioso, que era o sistema dos saduceus daquela época, mas Jesus combate justamente a pergunta deles com a própria palavra. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês só vão conseguir vencer qualquer tipo de batalha em sua vida quando vocês entenderem a importância de se solidificarem através da palavra de Cristo. Amém. Você não vai vencer o inferno se você não tiver a palavra, apesar de o inferno também saber da palavra. Mas a importância da igreja saber e conhecer a palavra de Deus é justamente para que ela não erre em sua trajetória e ela possa construir um amadurecimento e uma raiz mais profunda em sua caminhada. Amém, igreja? Amém. Vamos fechar com o tópico 3, que é a hipocrisia dos fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 39. Eu não vou ler de 1 ao 39, então eu vou pedir de 1 até o 6. Pode ser. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Perfeito, Josi, perfeito isso aí. Primeiramente, o terceiro tópico diz sobre a hipocrisia dos fariseus. Eu já disse a vocês que os fariseus é um grupo social religioso judeu que tinha como base a Torá, certo? Mas também eles acreditavam na transmissão oral, ou seja, transmissão oral é aquela educação que eu passo oralmente, né? Através da oralidade. Então perceba aqui, Jesus, quando ele fala sobre os fariseus da época, ele traz o seguinte, que os fariseus, eles tinham um saber religioso todo sistematizado. Ele tinha um critério religioso até na sua transmissão oral, ou seja, na educação das crianças da época, tá? Mas eles não tinham o mais importante. Eles não eram uma figueira frutífera, ou seja, a sua prática denotava o contrário do que eles diziam. E aí traz a noção de hipocrisia. Hipocrisia é todas as vezes que a relação entre o que você fala e o que você faz é completamente contrária, oposta. Quando você fala uma coisa e você pratica outra, entra aí nessa linha tênue a hipocrisia. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês falam aquilo que vocês não vivem. Vocês dizem aquilo que vocês não praticam. Por quê? Porque vocês têm toda a Torá decorada, memorizada. Vocês transmitem isso oralmente na educação das crianças, mas na prática vocês fazem o contrário. E aí traz uma outra reflexão, que Jesus ele não quer uma igreja que tenha vários fariseus, ou seja, pessoas que falem uma coisa e pratiquem outra. Jesus não quer uma igreja igual aquela que eu falei agora, nesse instante, da figueira, que parece produzir, mas na verdade ela está completamente seca. Amém? Amém. Vamos lá. Jesus responde novamente aos fariseus dizendo que o Cristo é superior a Davi. Jesus rememora ali o Salmo 110, versículo 1, em que Davi chamou o Messias de Senhor. Em nenhuma das polêmicas levantadas por seus perseguidores, eles conseguiram argumentar contra Jesus. Em Mateus capítulo 23, versículo 1 ao 12, o Senhor censura os fariseus, revelando que eles dizem é muito difícil ao homem cumprir, e eles mesmos não cumprem. Quando eles fazem algo bom, é com a motivação falsa. Você já viu aquela pessoa que faz algo bom para dizer a todo mundo por que ela fez? É um fariseu. Eles fazem algo bom, parece que é bom, mas na verdade é para quê?
com a motivação hipócrita por trás. O Senhor ensina que não devemos querer ser superiores, mas irmãos e servos uns dos outros. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será. O princípio do reino é diametralmente oposto àquele que norteia os que estavam sentados na cadeira de Moisés, religião de exaltação. Ou seja, ele estava dizendo que o reino de Deus é completamente diferente, como ele fala, né, diametralmente oposto. Ele é completamente diferente daquilo que era pregado pelos fariseus, tá? Então vamos lá, o lamento sobre Jerusalém, para a gente fechar aqui essa aula de hoje. Negligenciam a justiça, aqui ele também está se referindo aos fariseus da época, tá? E aos saduceus também. E 3, o lamento sobre Jerusalém. Mateus capítulo 23, versículo 37, quem puder abrir para a gente fechar a aula de hoje aqui. 23, versículo 37, apenas um versículo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Na entrada triunfal em Jerusalém, Jesus chorou pela cidade. Olha para cá. Jesus chora pela cidade de Jerusalém, por quê? Primeiro, vamos lá, meus alunos aqui da aula de hoje, no início, vamos lá, tá? Primeiro, Jesus ele entrou no templo que estava onde? A primeira entrada de Jesus triunfal foi aonde? Jerusalém. Vocês já sabem por que a entrada triunfal, que traz justamente o contraste com o que acontecia no ritual romano dos generais vitoriosos. Quando Jesus resolve entrar no templo, o templo estava onde? O templo estava em Jerusalém também. E quando Jesus chega a Jerusalém, Jesus chora. Por que Jesus chora? Porque Jesus já estava vendo o que aconteceria em Jerusalém. Ou seja, a corrupção que estava acontecendo ali no pátio do templo, lembra que eu falei? A corrupção, os cambistas, pois é. Mas a corrupção, ela não ficou só no pátio do templo. A corrupção estava em toda a cidade, tá? Não só a corrupção, como também a idolatria, que estava também circundando toda a cidade. Quando Jesus olha para Jerusalém, Jesus chora, Jesus estava dizendo assim, eu queria proteger vocês. Eu estou aqui trazendo uma mensagem de justiça e paz, para que vocês entendam que o meu intuito é proteger e acolher. Mas vocês estão completamente desviados. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês estão negando a ajuda, o meu acolhimento, o meu abraço. E quando Jesus então chora em Jerusalém, é porque Jesus já estava vendo o que aconteceria depois. Depois, aquele mesmo templo que Jesus entra no ano de 70 depois de Cristo, aquele templo é completamente saqueado pelo exército de Tiro. O exército de Tiro entra na cidade de Jerusalém, saqueando, arrombando e fazendo ruínas na cidade. Tem até uma novela que mostrou isso recentemente aí. Eu acho que é a novela Gênesis, alguma coisa da Record. Que é o momento que o exército de Tiro, ele entra na cidade de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e saqueia toda a cidade, principalmente o templo. Aquele templo que Jesus olhou, e viu a corrupção. Esse templo também é saqueado. Por isso que ele diz, Jesus chorou. Na entrada triunfal em Jerusalém, Jesus chorou. Nela havia uma maldição por causa da incredulidade. O rei Jesus já estava na capital de Israel, mas lamentava porque as pessoas só almejavam um reino de riquezas abundantes e de poder bélico e refutavam a paz trazidas pelo Messias. Não estavam interessadas nos Deus vivo que desceu dos céus. Jesus disse, não reconheceste a oportunidade da tua visitação, ou seja, vocês não estão reconhecendo que eu quero lhes proteger. A cidade e toda a nação não aproveitaram a oportunidade, não reconheceram o Salvador que veio estabelecer o reino espiritual
no coração do homem, reino tão forte que aniquila o poder do pecado e da morte, que tem duração eterna e do qual fazem parte os que aproveitam a oportunidade da visitação. Jesus veio para entrar triunfalmente também no nosso coração. Coloquemos os ramos da verdade como trilha para o Senhor fazer morada em nós. Recebamos com alegria e sintamos o seu calor e abrigo como pintinhos debaixo de suas asas, e não em uma casa deserta de Deus. Então, aplicação pessoal. Jesus nos chama para proclamarmos o seu reino com nossa vida, não meramente com palavras. Amém, igreja? Amém. Então, que essa lição de hoje, ela traga uma reflexão nos nossos corações. A entrada triunfal de Jesus em um jumentinho, diferente do exército romano, é para dizer que ele é o Messias, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que ele também quer entrar na sua vida, no seu coração. Mas ele não quer entrar apenas por entrar. Ele quer entrar para fazer morada, para limpar o que precisa ser limpo, para retirar o que precisa ser retirado e para fazer com que você, igreja do Senhor, possa frutificar e produzir no reino de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Pastor Joel, Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Voltando aí de uma época de férias, saudade de vocês. Vamos levantar, vamos orar, encerrando essa escola bíblica. Santo Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo, pelas lições que o Senhor tem nos ensinado, pelas ministrações que temos recebido através de cada lição da escola bíblica. Ó Deus, que nós possamos não apenas adquirir este conhecimento, mas que nós possamos incorporá-los ao nosso estilo de vida, que nós possamos ser praticantes, ó Deus, e não apenas ouvintes, ou tratar, Senhor, essas ministrações apenas como acúmulo de conhecimento, mas que nós possamos, ó Deus, ser praticantes daquilo que aprendemos da Tua Palavra e na Tua Palavra. Muito obrigado pela vida da Tua filha, a missionária Jaqueline. Continue, ó Deus, derramando sobre ela graça, unção, para que ela possa, ó Deus, na ministração da Tua Palavra, em todas as áreas da sua vida, conduzir sempre debaixo da Tua direção e do Teu querer. Muito obrigado, ó Deus, e que nesta manhã, o maior de todos os milagres possa acontecer nesta casa, que é salvação de vidas. Conduza-nos, ó Deus, sempre em um andar e em um estilo de vida de santidade. Quero te pedir em favor do teu filho, pastor Josué, que está retornando a Salvador. Que a sua viagem, ó Deus, esteja debaixo da tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Temos aí um breve intervalo para o início do nosso culto. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Bora descansar. Descansa Eu era de férias. Não, mas eu fui de ônibus. Meu carro estava com problema.